Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus bens. Se encontra em Romanos 12, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Estarei explicando. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A linguagem aqui é do Velho Testamento e faz-nos lembrar que os crentes judeus ofereciam sacrifícios ao Senhor, mas os crentes cristãos, em vez de oferecer algo fora de si mesmos, devem oferecer seus próprios corpos a Deus, como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis. Este tipo de sacrifício é um culto espiritual que envolve todos os seus poderes racionais. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por causa da declaração envolvida, os crentes não devem se conformar com este mundo, mas devem se transformar pela renovação de suas mentes. Capítulo 12, versículo 2. Tal transformação e renovação se alcança experimentando, aprovando ou descobrindo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 3. Na introdução da questão dos dons, Paulo fala da graça que lhe foi dada para capacitá-lo a ser um apóstolo. Depois ele exorta cada um dos seus leitores a que não sejam arrogantes, isto é, que não pensem demais sobre si mesmos. Ele apela para um jogo de palavras, usando diversos termos gregos que têm a palavra mente ou pensar como elemento básico, que não pense de si mesmo, além do que convém saber. Antes, pense com moderação, com equilíbrio na avaliação. Devemos fazer uma autoavaliação quanto ao que Deus repartiu a cada um. Paulo aqui não fala da fé salvadora, mas antes de uma fé que impulsiona uma pessoa na obra de Deus. A fé salvadora não seria o padrão para um autoexame correto. Só o orgulho poderia dizer: veja quanta fé salvadora eu tenho, mas é com humildade que se diz: eis aqui a fé que eu tive na execução desta ou daquela tarefa particular para Deus. Isto apenas leva à oração: Senhor, aumenta a nossa fé. Lucas, capítulo 17, versículo 5, diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Na lista dos heróis da fé, em Hebreus 11, vemos que a medida da fé dada corresponde à tarefa a ser realizada. Romanos 12, do versículo 4 ao 5, ou um só corpo do qual os muitos são membros, enquanto ao mesmo tempo são individualmente membros uns dos outros, é a Igreja Universal, constituída de todos os crentes em Cristo. Do corpo, o símbolo do corpo descreve a Igreja como um organismo, com cada membro recebendo vida de Cristo. Uma vez que todos os membros recebem sua vida de Cristo,
Eles todos se pertencem mutuamente. Grupos locais de crentes são a manifestação local do corpo de Cristo, a igreja. Tal grupo local é corpo de Cristo, mas não todo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo consiste da totalidade dos crentes que estão unidos a Cristo, a cabeça da igreja. A graça capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 6. A graça de Deus concedida a crentes individualmente está comprovada nos diferentes dons. Paulo faz uma lista dos dons e depois diz de que modo cada um deve ser usado. Em cada caso, o leitor, para entender, deve suprir o verbo. Vamos usá-lo seguido do dom particular. Se profecia, seja, vamos usá-lo, segundo a proporção da fé, ou no correto relacionamento com a fé. Fé aqui significa o corpo da fé, da crença ou doutrina. A profecia que tem a intenção de exortar, encorajar e confortar deve ser usada no devido relacionamento com a verdade revelada de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 7. A palavra diacônia, que foi traduzida para ministério, pode ser traduzida para serviço se for tomada no sentido geral. Se o tomarmos no sentido particular, refere-se ao ofício de um diácono. A ênfase aqui é na necessidade de se usar esses dons. Aqueles que têm os dons de ensinar e exortar devem exercitá-los. Romanos capítulo 12, versículo 8. O que contribui deve fazer com liberdade. A palavra proistemi, traduzida para preside, pode significar isso mesmo, ou dar ajuda. Isto tem de ser feito com alegria. Aquele que tem o dom de exercer misericórdia deve usar o dom com alegria. Os dons aqui mencionados são profecia, ministério, serviço ao ofício de diácono, ensino, exortação, possivelmente conforto e encorajamento, repartir, presidir ou dar ajuda, exercitar misericórdia. Cada um é um talento particular, para um tipo particular de atividade. No Romanos 12, Paulo começa nos ensinando sobre a vontade de Deus. Ele nos mostra que para viver o melhor de Deus, nós precisamos romper com o pecado e apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. No cristianismo não existem estrelas, somos todos parte do corpo de Jesus Cristo. Isto significa que cada um e nós possui função específica dentro do reino de Deus. Os versículos de 6 a 8 enumeram alguns dons, segundo a graça, o de profecia, o de serviço, o de ensino, o de exortação, o de contribuição, o de administração. Todas essas atividades você pode dizer, não me diz respeito, elas são para os cristãos mais velhos e experientes. Pois bem, a última mencionada no versículo 8, a misericórdia certamente é para você, quem quer que seja ou qualquer que seja a sua idade, assim como a generosidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Estaremos orando ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Eu entro no teu trono de glória para te pedir perdão por todos meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem abençoadora que o Senhor trouxe aos nossos corações. Muito obrigado por essa tarde abençoadora onde o Senhor falou conosco, ó Pai. E aonde o Senhor foi falado, Senhor, sobre, Senhor, fé, Pai. Sobre exercer aquilo que o Senhor nos deu, sobre ensino, sobre tudo, Pai, que foi mencionado, Senhor, em Romanos, ó Pai. Senhor, foi dito aqui, Pai, aquilo que o Senhor queria falar conosco. E eu acredito e creio que muitos que ouvirão e muitos que receberão essa mensagem vão ser despertos por Ti, vão ser usados por Ti. Senhor, vão ser despertados, Pai, do sono, porque, Senhor, muitos têm dormido, Pai, e o Senhor tem os chamado para uma grande obra e eles não têm atendido. Mas eu acredito que essa mensagem veio para edificar a nossa fé. E eu creio que sairão daqui homens, mulheres, crianças, jovens, abençoados por Ti, que levarão a Tua palavra, exercerão aquilo que o Senhor tem pedido,
Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por essa mensagem abençoadora nessa tarde. Desde já te agradeço pelas bênçãos recebidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!